Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Elisete, com a prece e a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney e Bárbara, e por mim, Cris, com as reflexões no mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece inicial. Vamos pedir para serenar nossos corações, pedir o auxílio ao Mestre Jesus, à Mãe Maria de Nazaré. Peço o auxílio da espiritualidade amiga, que nos inspire a reflexão neste Evangelho do Lar. E como na lição do relógio de Chico Xavier nos ensina a aprender com os ponteiros do relógio, que sempre se caminha avante, assim também deve ser a nossa vida. Que aproveitemos a cada manhã a oportunidade do recomeço. Deus nos deu o tesouro do tempo para que possamos aproveitar e para que possamos aproveitar e escrever com atitudes positivas a nossa história de felicidade, avançando rumo ao crescimento. É Deus nos enchendo de esperança e nos convidando a dar corda no relógio de nossa vida. Que assim seja. Vou fazer a leitura do capítulo 129 do Caminho, Verdade e Vida. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente do poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo. Amparados por suas mãos compassivas, as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quando inquinam a lei por ele criada? As referências dos apóstolos estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, e constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo.
porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afirmamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atrai no curso das horas. Eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Bom, esse capítulo ele é de muita reflexão, que nos chama a reavaliar os nossos atos, as nossas escolhas e o que estamos atraindo para nós. O que está me atraindo, uma busca para o crescimento, ou me distrai com pensamentos ainda um pouco sem fé, sem esperança. Quando algo não sai como gostaríamos que fosse, e questionamos se Deus está nos castigando. Mas como Deus é um pai amoroso e que não quer ver seu filho sofrendo, mas por falta de raciocínio está fazendo ou seguindo caminhos que nos levam ao sofrimento. Por isso hoje, como espírita, estudando o espiritismo, me ajuda como entender tudo isso e começar a agir de acordo com os conhecimentos de que Deus é de puro amor e devemos ter fé em Cristo. Agir no bem, agir na caridade e fortalecer todos os dias a minha fé. Essa seria a minha reflexão para esse texto. Pois bem, esse capítulo 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, fala das tentações, né? A tentação é um processo divinamente providencial, ao fim do qual sempre teremos de ganhar espiritualmente. Revela em nós a tendência má que ainda ignoramos. Exercita as forças de nossa alma, porque exige que vigiemos e resistamos. Ainda que nela venhamos falhar, colheremos por resultado a experiência valiosa. Se não cedermos, triunfarmos dela, ganharemos mais confiança em nós mesmos. Desfrutaremos de grande paz íntima. Hoje, as tentações ainda nos atraem e, ao mesmo tempo, atemorizam, inquietam e humilham. E prejudicam o mundo atual. Mas enfrentando e vencendo, iremos crescendo no nosso desenvolvimento e fortalecendo espiritualmente. É um dia transformado nossos pendores para melhor, vitoriosa a nossa vontade constante do bem. Saberemos rejeitar definitivamente toda e qualquer sugestão do materialismo, do orgulho, do egoísmo. Analisando os nossos interesses, nos conheceremos e teremos consciência de faceta do nosso patrimônio moral que somos. Carregamos a história de como autor e substituto e registramos tudo na gente, tudo. No entanto, precisamos ficar atentos, né, às observações, porque somos resultado das nossas vivências e tudo isso nos acompanha. E tudo isso também está na lei natural do progresso, no gozo do livre-arbítrio, certo? Nesse trânsito longo, angariaríamos junto a nós o uso e costume das indiferenças, o mal-querer, a inveja, o ódio, a cobiça. Porque tudo isso são o quê? Fraquezas nossas. Logicamente, quando nós passarmos por isso, nós estaremos nos desenvolvendo e melhorando, certo? Cabe, portanto, a nós usufruir de tudo e trazermos isso para uma reflexão amadurecida sobre tudo que surge em nossas vidas.
Está escrito, orai e vigiai, disse Jesus. E ainda precisamos substituir grande parte do nosso patrimônio moral, que é negativo. A influência significativamente das nossas falhas, das nossas escolhas. Por isso, a facilidade que temos de acolher sem maiores reflexões o que é negativo e prejudicial à nossa ação espiritual, proporcionando logo depois a angústia e a infelicidade e as frustrações nossas. As tentações estão em nós mesmos. Fazendo uma ponte entre o que Elisete e Ney passaram adiante a respeito dessa máxima, nós deveríamos considerar as questões de onde vêm as tentações. Sabemos que as grandes mazelas das nossas vidas e das nossas vivências são produtos e processos da nossa cadeia evolutiva, da nossa forma de encarar a vida, através das nossas frustrações e perspectivas daquilo que a gente semeia ao longo da vida e que, em alguma forma, de alguma sorte, vamos apresentar a nossa colheita, porque o plantio é facultado, mas a colheita ela é obrigatória. Não desmerecendo e nem fazendo jus, não chegamos ainda ao aspecto da perfeição, uma vez que estamos totalmente ligados ao exemplo maior que foi Jesus. E o mesmo, em suas máximas, em suas conversas a respeito do vá e não peques mais, aquele que nunca tiver pecado que atire a primeira pedra, se faz necessário que a gente tenha essa condição de se observar diante dos fascínios, diante dos subsentimentos. Na classificação dos sentimentos, existem os sentimentos nobres, como amor, integridade, moral, bons costumes, respeito, afeto. E os sub que são os contrários, ódio, desrespeito, desunião, decadência, amoral, imoral, mau caráter. Então, são nesses pontos que nós estamos ainda na condição humana de se buscar um auxílio, uma melhoria, para que a gente possa estar evoluindo, já que nós não estamos aqui na Terra para estagnar e sim evoluir. Então, trazendo nesse sentido, nós estamos aqui literalmente evoluindo todos os dias. Isso não perpassa, não significa que nós não vamos sentir em algum momento, num momento de frustração, ou porque aquilo não deu certo para nós da forma que nós queríamos, ou que nós criamos uma expectativa sobre, nós, como espíritos ainda em evolução, vamos maldizer as nossas vidas e torná-las um verdadeiro martírio. E antes de mais nada, buscar sempre evolução e manter-se sempre em oração. Eu costumo dizer, e ouvi muito isso, por ser uma pessoa destemperada, por ser uma pessoa pavio curto, eu falo as coisas e depois eu vou pensar, depois eu vou refletir sobre o que eu falei. E isso me fez perder muitas oportunidades na vida. Acredito que a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que nos ouvem, e abrem o Evangelho no lar, que emprestam seus ouvidos de ouvir, pensam da mesma forma. São pessoas que cometem erros e que estão buscando aprender a acertar com esses erros. Então, a gente deve agir, digamos assim, com mais empatia, com mais autocontrole, com mais autoconhecimento, para que a gente possa estar fazendo jus àquilo que Jesus nos ensinou. Conhecer a verdade, para que a gente possa se libertar e fazer valer a máxima, porque as tentações estão aí justamente para que nós possamos fazer os testes. A gente pede a Deus as situações, a calma, e Deus manda as oportunidades para que nós possamos exercitar essa calma, essa paz de espírito, essa doutrina, essa autodoutrinação e essa inspiração dos divinos espíritos que nos rodeiam durante todo o nosso caminho da nossa camada evolutiva, inclusive dando espaço também aos espíritos obsessores, já que o processo em si, ele é através de sintonia. Se você não está muito bem, é claro que você vai atrair somente os espíritos que estão em processo evolutivo junto com a sua
carga ruim, ou a carga de menor e de baixa vibração. Neste texto compreendemos que o mal existe dentro de nós mesmos. Através dos nossos desejos, muitas vezes criamos nosso próprio sofrimento, criamos os nossos desequilíbrios emocionais e mentais. Deus nos deu o livre-arbítrio e através dele é que criamos o nosso próprio destino. Emmanuel diz que cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Mas por que Deus permite que somos tentados? Há provas que nós escolhemos no plano espiritual antes de encarnar. Sendo assim, vamos ser tentados para que possamos resistir às más tentações. No Livro dos Espíritos, na resposta da questão 644, os Espíritos dizem: o Espírito quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência, ou seja, o Espírito resistindo às tentações estará dominando as más tendências. E na sequência os Espíritos dizem que o homem na atmosfera do vício se torna um arrastamento, mas não irresistível. Ou seja, vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender das nossas escolhas se vamos praticar o mal ou não. A lei de Deus está escrito na nossa consciência e cabe refletir se as consequências das escolhas estará prejudicando outros ou a si mesmo. Quanto mais o homem se educa sobre as leis divinas, amplia cada vez mais a consciência, aprendendo a ouvi-la, auxiliando nas escolhas e conduta de acordo com os ensinamentos de Jesus. Emmanuel recorda também que cada dia tem situações magnéticas específicas, ou seja, criamos as sintonias no nosso dia a dia de diversas formas, sintonizamos com mentes, criando uma ressonância, potencializando aquilo que pensamos e desejamos. Por isso, Jesus nos advertiu: orai e vigiai, que devem ser constantes. A oração deve se tornar um hábito no nosso cotidiano para nos auxiliar, nos fornecendo força para resistir às tentações. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Bárbara para conduzir a prece final. Nesse momento de reflexão, vamos fazer uma fonte de luz para todos os nossos irmãos que se encontram em estado de necessidade. Pedimos aos espíritos protetores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré que nos ilumine, nos guarde, nos proteja, que a equipe de médicos, enfermeiros, dos irmãos de luzes que estão recebendo toda essa gama de espíritos que estão desencarnando na Terra em grande coletividade. Pedimos ao Senhor
Pai, tende misericórdia de todos nós. Solicitamos, meu Deus, que todos, sem exceção, separem seus frascos de água conforme a necessidade de cada pessoa, cada animal, e que nós tenhamos dentro dos nossos lares sempre a presença de Jesus conosco, e que nós busquemos cada vez mais equilíbrio para a resolutividade das nossas semeaduras, para os resultados da nossa semeadura. Agradecemos a equipe do Cavile, a Casa Cavile, que nos acolhe sempre em momentos não só de tristeza, mas também de grande alegria por estar dividindo conosco a sua divina luz, a sua divina paz de espírito. Agradecemos, enfim, a todos os irmãos de luzes que se encontram aqui presentes essa noite. Bom dia para todos, muita luz.